Olá, amigos, tudo bem? Como é que estão vocês aí? Hoje é sexta-feira. Depois de uma semana bastante complicada, né? Aliás, a semana tá fechada. Estamos fechando a semana que terminou complicada, né? Aquela coisa toda lá do Messias, aquele troço todo. E a gente tá vendo aqui assim que hoje, não, foi ontem, né? O presidente Lula foi para os Estados Unidos. Enfim, essas coisas estão por aí assim. O mundo tá todo desse jeito, mas o Brasil tá do jeito que eu confesso que ainda não tinha passado por não tinha vivenciado esse momento do Brasil. Apesar de saber que tudo aquilo que ocorre hoje já tem muito tempo que ocorre, vem somente aumentando, mas quando você vê essa coisa explicitada, dá um medo. Quando você vê a guerra que se instalou dentro dos poderes, dá um medo. Quando você vê a corrupção que se generalizou, chegando pela primeira vez. E olha que eu tenho idade. São mais de 70 anos. Mas eu nunca tinha visto nada disso. Eu acompanho política desde os 15. A gente sempre viu o Senado respeitável, STF quase que impoluto. E de repente a gente vê que essa coisa toda desandou. Tem água do Taiaiá batendo na toga dos ministros, um negócio meio doido. E a gente olha assim e fica, e agora, como é que fica o Brasil? Porque isso traz uma insegurança que é monumental. Nós estávamos vendo, nós tínhamos a necessidade de uma reforma, deixa eu virar minha ampulheta aqui que eu esqueci. Nós tínhamos a necessidade de uma reforma estrutural tributária. Aí apareceu alguém lá com uma coisa chamada arcabouço, que eu chamei de calabouço fiscal. E a gente está vivendo esse momento aqui agora. Bom, o que é que eu faço? Eu vou pegar gente que conhece do assunto para trazer aqui para que eu possa entender e para que vocês também possam entender. Porque, diferentemente do que se possa pensar, essa insegurança atrapalha a vida de nós todos. Atrapalha a vida de Dona Maria quando vai no supermercado, atrapalha a vida do doutor Francisco quando vai comprar um carro, ou daquele cidadão que está com o dinheiro sobrando ali, que está procurando fazer um investimento. Aplica em renda fixa, aplica em papéis, compra uma fazenda, enfim, o que é que ele faz com isso? Então você vê que isso tudo mexe com a sociedade toda. Doutor Diego está aqui comigo hoje, vocês já o conhecem, eu já o trouxe aqui, e o doutor Diego vai conversar aqui, até porque ele é advogado e contador. Eu agradeço muito a vinda dele aqui, porque tirar um dia da vida desse homem para aparecer num programa não é coisa muito fácil, não. Doutor Diego Melo, prazer em recebê-lo aqui comigo. Sempre muito bom estar aqui com você. É realmente um privilégio para a gente aqui. Imagina, é um prazer todo meu, um sinal de muito prestígio sempre estar na sua presença, trocar essa ideia com você, bater um papo com você, a gente sempre aprende muito, mais do que ensina. Não, obrigado, o que é isso? Não seja modesto. Me conta aqui só uma coisa, como é que está a vida do paulista rondoniense ou vice-versa? Rapaz, a gente se mete em umas confusões aí, a gente graças depois a fica Deus, refletindo, mas graças a Deus por isso. São Paulo tem sido desafiador, mas tem sido muito gratificante quando a gente vê que, quando a gente estrutura um negócio com um propósito, e aí neste caso é ir para São Paulo com o propósito de atrair investimentos para Rondônia, mas em especial para Guajará-Mirim, e a gente vê que isso tudo começa a se materializar, o interesse dos empresários de São Paulo começa a despertar, eles começam a entender a joia que a gente tem, que é uma área de livre comércio aqui em Rondônia, com uma posição geográfica fantástica, e a gente vê que quando a gente faz um negócio com um propósito, não tem como dar errado. Então eu estou muito satisfeito com o resultado que está se apontando, que está aparecendo, com a receptividade dos empresários em São Paulo, quando a gente mostra o projeto, quando a gente mostra as oportunidades. Então tem sido desafiador, mas tem sido muito mais gratificante do que desafiador. Ô Diego, me conta aqui uma coisa, o empresário de Rondônia também percebe isso, sabe disso, tem consciência disso? Tem consciência, mas eu percebo que o histórico de Guajará do passado, né, com todos os problemas que tiveram lá, de operações policiais, de uma série de situações que tiveram, de práticas do passado, ainda assim gera um certo receio no empresário rondoniense.
esse receio já não existe no empresário de fora de Rondônia. Então, a receptividade é melhor, porque não há esse preconceito em relação a Guajará-Mirim, à área de livre comércio, a empreender e desenvolver negócios naquela região. Então, aqui eles têm uma percepção, mas a gente sente uma certa resistência, até por conta de todo esse histórico do passado, que hoje já não é mais uma realidade, por conta de todas as medidas que a fiscalização, né, tomou. Tem imposto fiscal, tem uma série de ações, tem uma série de regramentos diferenciados para que você consiga empreender naquela terra. Então, há um preconceito, mas que a gente vai desmistificando e trazendo segurança jurídica e trazendo propósito negocial para aquela área lá, que é uma joia que a gente tem. Olha, eu vou dar um recado aqui para você que é empresário de Rondônia. Se você quer ser universal, e aí eu vou acrescentar uma palavrinha aqui, que não está nessa conversa, que não está nessa frase. Se você quer ser universal e ter sucesso, aprenda a cantar a sua aldeia. Essa frase não é minha. Essa frase aliás, nem é a frase, é um pensamento de um escritor russo e que vale muito para qualquer tempo, porque ela é atemporal. Se você quer cantar, para ser universal, você precisa cantar a sua aldeia. Eu acho que a frase é exatamente essa daí. Bom, doutor, vamos conversar. Eu tenho 3 blocos aqui e a gente tem 4 assuntos. Eu queria que você escolhesse aí como é que você quer conversar. Nós temos aí a questão tributária, nós temos a questão previdenciária, a NR1 e nós temos esse momento que vive a economia do Brasil muito Só louca. temas tranquilos de conversar, né? É? Só a menos. Só. A menos. Podemos começar da Previdência, de onde você escolhe, você decide. Disposição. Uhum. Bom, a Previdência, em tempos que é preciso, né, fazer uma reforma da Previdência. Então, historicamente, acho que a última reforma que teve foi no governo... Temer. Do Temer, né? Pequenos ajustes ali que prolongou a aposentadoria aí de quem estava na ativa, né? Que graças a Deus ajudou alguma coisa, né? Ajudou, mas na realidade esse tipo de medidas são medidas que eles tratam... Se a gente estivesse falando de um aspecto de doenças, a gente estaria tratando a febre e não o que causa a febre. Uhum. Né? Então, a reforma da Previdência, para ela ser estrutural e duradoura, né, é preciso repensar a modelagem do sistema atual, que não é um sistema como acontece nos grandes países, que é um sistema capitalista, um sistema que você gera fundos, que você faz esse tipo de investimento para o fundo dar retorno, gerar receita, enfim. Então, às vezes as medidas que são adotadas são medidas pontuais que dão um pequeno fôlego só até a próxima gestão assumir e ter o problema novamente. Hoje a maior despesa do governo é a Previdência, e isso é um problema que precisa ser enfrentado, mas não enfrentado com pautas políticas, e sim com análises técnicas de se fazer o que precisa ser feito, que é modificar o sistema, né? Óbvio que a gente precisa garantir os direitos daqueles que já estão no sistema, mas a gente precisa efetivamente remodelar profundamente a forma de se fazer. Então hoje a Previdência banca PPC, que é esse benefício, né, continuado aí, que é para um país com desigualdade tão grande igual é o Brasil, né, em termos de desigualdade social, é uma ferramenta muito importante, sim, mas é uma ferramenta necessária, né, para corrigir essas distorções e essa ineficiência do governo em chegar lá na ponta aonde realmente precisa. Agora, não sair do caixa da Previdência, né? Não sair do caixa. A gente precisa buscar mecanismos de financiamento disso, como geração de receita, de alguma outra modalidade, alguma outra forma, para que isso consiga se perpetuar, né? Queridos, conversar com quem sabe e beber com quem paga. Vamos lá. Então, é importante esse debate profundo. E eu me preocupo muito, Léo, com muitas pautas que são levadas à Previdência, e eu acho que os outros temas também são nesse sentido e nesse bojo de pautas populistas, né? Então, quando a pauta é populista, o resultado normalmente não é tão bom, porque é um resultado que é um resultado de perpetuação em poder e não de políticas de Estado,
né? Então, ação que é voo de galinha. Exato, Só exato. vai ter ali, então, mas não. eu faço uma medida populista aqui, eu vou aumentar o BPC, eu vou aumentar determinada situação, ou eu vou beneficiar determinada categoria, que é meu colégio eleitoral. Vou criar o Vale Gás. Vou criar o Vale Gás. Implantar o Bolsa Família, enfim, Exato. essas coisas. Então, essas medidas são medidas que beneficiam aquele que se apresenta como o salvador da pátria, né, com uma ideia mirabolante dessa, mas que traz resultado na próxima eleição. Uhum. Então, esse tipo de medida, e a reforma historicamente vem sendo tratada dessa forma, com relação às questões das previdências, ou os benefícios sociais que são implementados, que, repito, são necessários, mas a gente peca na forma, a gente peca no como fazer isso. E aí a gente erra na mão e sacrifica o orçamento público. O governo se endivida, inflação sobe, desacelera a economia, enfim. A empresa sofre. O governo precisa de mais dinheiro para continuar nesse ritmo, aumenta a tributação, aperta a fiscalização, enfim. Então fica um ciclo vicioso. Em algum momento a gente precisa dizer, opa, vamos parar aqui, vamos refletir. Vamos trazer uma medida que seja uma medida de Estado e não uma medida política, eleitoreira, que só garanta mesmo a popularidade na próxima eleição. Diego, existe alguma conversa, está no radar a gente ter uma mudança na lei previdenciária de uma forma geral? Ou isso ainda é aquela coisa, estamos em ano eleitoral, não vamos poder conversar sobre isso, e isso fica guardado para ad eternum, como é que diz o camarada lá, ad eternum mais 3 dias? Existem alguns projetos de lei, eu não consigo especificar aqui numeração, mas enfim, existem alguns projetos de lei que trazem algo nesse sentido de rever a sistemática de remuneração destes recursos que são arrecadados, ou de uma política diferente, né, na adesão à previdência social, enfim. Existem alguns projetos nesse sentido, mas são projetos que são muito delicados em período eleitoral, então certamente não serão tratados. Isso do ponto de vista de algumas medidas que estão colocadas na mesa. Outras medidas já são medidas que não são medidas populares, que são as medidas que têm um potencial resolutivo desse déficit da Previdência maior, né? Tem um potencial maior de resolver esse problema ou de atenuar esse problema. E aí, essas medidas que são impopulares, eu acho que nenhum político, né, num sistema de reeleição, vai querer tratar ou pautar isso de uma forma estadista, né, que se resolva. É mais fácil fazer 10 postos de saúde do que fazer bem mais esgotamento sanitário na nossa cidade toda, né? Bem mais. É bem desse jeito aí, assim. Exato. Eu queria lhe perguntar o seguinte, efetivamente, existe um pensamento de se eliminar o BPC da Previdência, retirá-lo da Previdência Social e colocá-lo com outro tipo de financiamento? Olha... O povo tem muito medo quando fala em BPC, porque é aquele que atinge a população mais vulnerável, né? Aquele pobrezinho que não pagou INSS e que precisa de um salário mínimo para sobreviver. Que é quem mais precisa, que é quem mais precisa. A gente não tem como mexer nisso. Eu acho que assim, aí já é uma questão bem estrutural também de povo, né? Da população ter consciência de que aquilo também custa dinheiro. Aquilo que ele recebe lá, o pouquinho que ele recebe como BPC... É retirado de outros lugares e estão embutidos em cargas tributárias que, por consequência, ele também paga caro por aquilo. Aquilo ali tem a ver com o preço do alimento mais caro dentro do supermercado. Tem também, porque precisa de fonte de recurso. E como é que o governo arrecada? Cobrando imposto. Então, essa cobrança de imposto, ela retorna com uma carga tributária alta. Você recebe seu BPC, aí você gasta com medicamento. A tributação do medicamento é alta. A tributação do alimento que você compra no mercado é alta. Então, tem várias tributações. O transporte que você utiliza também é tributado de forma elevada. Então, tem várias situações que voltam. Então, acaba que você recebe, mas não tem um poder de compra. Você não tem aquele poder de escolha de você, porque o dinheiro não dá para nada, porque está tudo caro. Isso me lembra uma cena do filme Encontro Marcado, em que a morte fala para aquele empresário:
a respeito de impostos e morte. Ninguém se livra deles. Ninguém se livra. A vida inteira você vai ter que... Eles estarão conosco a vida inteira. Exato. Você paga imposto no dia que nasce até o dia que morre. Às vezes, até o dia que morre não, até depois que morre, né? Porque fica lá o espólio, porque tem tributação sobre... Tem também, até depois você paga. Até depois você paga. Bom, então, eu acho que não existe nada que esteja aí agora... Efetivo não, mas há projetos, mas eu não acho que há capital político para se bancar um debate desse montante aí nesse momento no país. Pergunta ideológica, você acha que uma mudança de ideologia, do perfil ideológico, né, esquerda-direita no Brasil, eu não vejo nem esquerda-direita, mas dois tipos de pensamento diferentes. Um pensamento mais vanguardista, de pensar um pouco mais em detrimento de um pensamento que é de um Estado controlador. Funcionaria para resolver esse assunto? Você acha, por exemplo, que se vencer um Flávio Bolsonaro, ou Zema, ou qualquer um desses aí, assim, em lugar do Lula, facilita a vida para conseguir isso? Eu acho que efetivamente não, né? Porque assim, pelo que a gente vê historicamente aí nas ações políticas, seja de esquerda ou de direita, né, é que a perpetuação no poder que é o foco. É uma pena. Entende? Então, eu acho que é aí que é o ponto. Eu acho que a gente precisa discutir se precisa mesmo de reeleição, se isso não está sendo prejudicial no país. Por quê? Porque um tipo de pauta estadista como essa, que vai resolver um problema técnico orçamentário, ele vai prejudicar a próxima eleição. Então, ele nunca vai ser pautado. É o exemplo do saneamento. Uhum. Quem que vai ter o interesse de fazer se ninguém vai ver a obra? Uhum. Ninguém vai fazer. Ninguém vê o cano que está embaixo do chão. Então, isso é um problema estrutural de um sistema político, de um sistema eleitoral, que a gente precisa refletir. Tem pautas que são pautas de Estado, e essas pautas de Estado precisam ser comum para a direita e para a esquerda. Me diz uma coisa, doutor, para finalizar esse bloco aqui, a questão do rombo do rombo não, o nome está errado, é roubo do INSS, eu troquei a letra, perdão, e essa ascensão do Banco Master que trabalha com tentáculos que estão... Eu tenho certeza que uma hora isso será mostrado, está dentro desse sistema de roubo lá do INSS. Isso, de alguma forma, pode ajudar num eventual avanço desse pensamento de reforma? Eu penso que sim, porque mecanismos precisam ser criados para que situações como essa, escândalos como esse, não se repitam, né? Então, eu acredito que sim, que precisa, né, avançar pautas e medidas para mitigar isso aí. Então, eu acho que essas pautas são pautas de Estado, não é pauta de direita nem de esquerda, é pauta de Estado. Precisa repensar. Perfeito. Eu vou fazer um brinde à sua vinda aqui. Muito obrigado. Vamos fechar esse primeiro bloco. Mina Linda, a melhor água do estado de Rondônia. Meu amigo Cleomildo. Em meio à natureza totalmente preservada, há 23 anos cuidamos da origem da água mais pura do estado, com a leveza que só a captação subterrânea, protegida por camadas naturais, pode proporcionar. Água mineral Mina Linda se destaca por ter o maior pH, tecnologia e sustentabilidade caminhando juntas. São mais de 1000 placas solares. 9 tanques de aço inox garantem armazenamento seguro e controlado. Sistemas digitais e envase 100% automático asseguram uma água pura do início ao fim. Um rigoroso controle interno, com análises físico-químicas e microbiológicas, comprova a qualidade e a segurança. De 300 ml a 20 litros, Mina Linda oferece a solução ideal para cada momento do seu dia. Beber água mineral é cuidar do corpo, do metabolismo e da saúde. Escolha a pureza, escolha a tecnologia, escolha água mineral Mina Linda, a única de Rondônia com maior pH. Eu já estou de volta no segundo bloco do nosso programa de hoje com o Dr. Diego Melo, já virando aqui a minha ampulheta de 15 minutos e a gente vai para uma pauta que eu acho que é absolutamente necessária aqui agora, que é a NR1. Traduz essa sopa de letrinha aí pra gente, doutor. É mais uma regrinha para todo mundo seguir, né? Os empresários aí seguirem. Nós estávamos falando no bloco anterior sobre a reforma da Previdência, né? E que algumas políticas de Estado precisam ser adotadas. A NR1 é uma delas. Elas são normas que, num primeiro olhar, né, é mais uma obrigação para os empresários cumprirem, que é basicamente o quê? Olha,
A empresa agora precisa se preocupar com a saúde mental do trabalhador, com os riscos ocupacionais, né? E aprofundar para os efeitos psicossociais do trabalhador. Então, a empresa precisa de dispor de ferramentas, como uma ouvidoria, dependendo da quantidade de funcionários, como palestras, treinamentos, medidas preventivas de efeitos psicológicos de pressão sobre trabalho, sobre todo esse contexto aí. Então, a empresa precisa também cuidar disso. E esse é um mecanismo estratégico da Previdência, né, do Ministério do Trabalho, exatamente visando reduzir as ações e as medidas que alegam hoje o síndrome de Burnout, que a pessoa, estou estressado, tem um problema psicológico, de repente com um trabalho que o trabalho ocasionou. Então, a ideia dessa norma é adotar medidas e práticas que mitiguem esse tipo de afastamento. Que aí, o que acontece? O cara vai e se licencia, a Previdência paga esse período que o colaborador vai ficar afastado, né? A empresa paga os primeiros 15 dias, mas dali para frente, se ele precisar de um tratamento longo, quem paga é a Previdência, e aí a gente aumenta o problema da Previdência. Então, essa é uma das medidas... Pensando, doutor, fica à vontade. Interrompendo, eu fico pensando se de repente a gente avaliar a questão dos acidentes em trânsito, que reduzem em muito a capacidade laboral. E você tem gente que para de trabalhar ou gente que tem que trocar de profissão, tudo isso. Exato. Se isso aí começar a ser mantido pela própria empresa, aí a coisa complica um bocado, né? E o que acontece? Existem alguns dados que boa parte das ações judiciais hoje trabalhistas, em algum momento eles tocam em algum tipo de síndrome. Uhum. E a principal delas é essa síndrome de Burnout, que é aquela síndrome que a pessoa pega referente ao trabalho, ou alguma pressão, ou algo nesse sentido. Como diria o gaúcho, pega nojo do trampo. E aí é muito subjetivo, porque assim, como que num ambiente capitalista, como que num ambiente de negócio, você não vai cobrar metas, indicadores? Impossível. É um indicador impossível de acontecer, porque é da natureza do negócio. Como que você contrata um vendedor e não estipula uma meta e cobra essa meta? A questão agora é que as empresas vão precisar aprimorar o como cobrar essa meta, né? Como que eu faço isso? Não posso botar a faca no peito. Não, né? pode. Você mostra o revólver. Tem um revólver aqui dentro da gaveta. Exato. Então, essas normas estão vindo com esse intuito de a gente padronizar, de criar um regramento e uma política institucional de cuidado com essas particularidades. Doutor, não é gritar mais com o colaborador, não é isso. Quer dizer, não tem nada que seja totalmente bom nem ruim. Porque isso tem um avanço, mas isso também é um retrocesso. Isso cria um custo adicional, mas isso também reduz, em nível geral, um custo que é de toda a sociedade. Exatamente. Mais ou menos isso, né? A gente tem um olhar, então assim, há aqueles que entendem que isso é mais uma interferência do Estado na iniciativa privada. Uhum. De fato, se a gente olhar do ponto de vista orçamentário, é uma medida, nós estamos falando da reforma da Previdência. Isso. Essa é uma medida que impacta também na Previdência. Isso já está valendo agora ou não? Já começa dia 26 de maio agora já a entrar em vigor. Dia 26 de maio. Inclusive, o Sindicato dos Escritórios de Contabilidade, SESCAP, no qual eu presido atualmente, a gente está fazendo um evento orientando os contadores de como que a gente vai orientar e preparar os empresários, né, para buscarem as assessorias especializadas nesse mecanismo. Olha, gente, tem um negócio aqui, me permita, doutor, às vezes eu tenho que falar porque a palavrinha vem aqui na minha cabeça. Quando a gente fala de compliance é uma palavrinha aí meio complicada que a gente não sabe direito o que é. Mas isso aqui é parte de compliance. Quando a gente começa a fazer campanhas dentro de uma empresa, aqui na nossa empresa, por exemplo, assédio sexual, assédio moral é uma coisa que é bastante combatida. Então, quando a gente faz isso, a gente está fazendo compliance. Quando a gente tem um cuidado com os dados, por exemplo, do meu cliente, para não passar para ninguém, isso também é compliance. E essa história aqui também, a NR1 traz isso, né, que é compliance. Inclusive também. Políticas, né, de conduta disciplinar dentro da empresa, políticas de metas, de cobrança, tudo isso vai precisar ser padronizado, documentado, de forma que respalde as empresas
para um possível litígio ou para um possível problema ali judicial, ela tenha como se defender ou como se resguardar de que ela cumpriu com as exigências da norma. Olha, isso aqui a gente está falando, isso serve para Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, mas para a mercearia lá do seu João também. Sim, exatamente. Se você começa a tratar o seu funcionário aos berros, aos gritos, exigindo o que ele às vezes não consegue entregar, você está ferindo essa NR1. É bom ficar esperto, porque tudo isso aí é mais um atrapalho na sua vida. Então é melhor você se cuidar para não ter esse atrapalho. Vamos em frente. É aquela história do copo meio cheio, meio vazio. O empresário, ele pode olhar para essa norma e entender de que, meu Deus, esse copo agora já está meio cheio porque é mais uma coisa, é mais isso, é mais aquilo. Mas ele pode também olhar na ótica de que, poxa, se eu adotar isso, eu tenho previsibilidade, segurança jurídica para qualquer tipo de argumentação maldosa na justiça. Reduz turnover, uma opção de coisa, né? Exato. Então, há aspectos e argumentos para os dois tipos de olhares, né? A gente olhar que isso é algo ruim ou a gente olhar que isso é bom. O fato é norma, é regra, dia 26 de maio está entrando em vigor, e a gente precisa se adequar. Aí, obviamente, você precisa buscar a sua assessoria, né, contábil, jurídica, para ver o que você precisa implementar na sua empresa para você ter essa blindagem, né, jurídica, essa blindagem aí trabalhista para você não ter problemas, judiciais, problemas com a equipe, né, de forma que você cuide também da saúde mental do seu colaborador. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o Olá Telecom, eu vou aproveitar que a ampulheta está aqui meio cheia, meio vazia, tá? Exatamente nesse ponto, para que a gente possa pular para o outro ponto, que é o seguinte, nós estamos vivendo dois momentos, dois regimes de tributação, e isso é um nó na cabeça de empresário, de contador, de todo mundo. Tem que estar preparado para isso. E a gente não está sofrendo ainda. O sofrimento vai ser no final do ano, né? Será, né? Exatamente. Olá, Telecom. Conheça a Olá Telecom, o seu provedor de internet de fibra ótica, com frota de veículos bem equipados e profissionais treinados, tanto na área de campo quanto na área de suporte. A Olá Telecom garante que você esteja sempre conectado, seja para o trabalho, estudo ou lazer. Com a nossa tecnologia de ponta, oferecemos a você a internet mais rápida e confiável de Rondônia. Estamos comprometidos com a sua satisfação. Olá Telecom, conectando você ao mundo. Bem, doutor Diego, a gente está aí com duas espadas de Damocles sobre nossas cabeças. E isso tem impacto direto na vida das empresas e na vida do cidadão comum. Tem impacto na minha cabeça, que sou um MEI, eu tenho uma pequena empresa, uma pessoa só, mas impacta também as grandes corporações, né? O Banco Master é outra história. Isso aí a gente conversa sobre o Vorcaro depois. Mas e aí, como é que está essa coisa dentro dos escritórios e dentro das empresas? Pois é, a gente ainda está na fase de adaptação, né? Esse ano de 2026 é o ano de organizar a casa. É o ano de a gente cumprir com parte das exigências, que são exigências meramente informativas, né? Que é informar um campo específico numa nota fiscal, mas é o ano do planejamento. É o ano que a gente tem que decidir. Por exemplo, as empresas do Simples Nacional, ao contrário de todo o histórico do ano, elas agora em setembro, normalmente essa opção ocorria na virada do ano, até 31 de janeiro do exercício seguinte. Este ano especificamente terá que ser em setembro. Então, ou seja, em setembro as empresas do Simples Nacional vão precisar decidir se continuam na modalidade do Simples como estão, se sai dessa modalidade ou se recolhe parte dos novos impostos, né? Os novos impostos agora num regime diferente para poder transferir crédito para quem compra. Então, essa decisão precisa ocorrer em 30 de setembro deste ano. Isso é uma maldade tão grande com quem é pequeno. Exato. Porque você não tem como é que você pode prever como é que será o último trimestre do ano? Que normalmente é um trimestre atípico, né? Se você pode ter um bom Natal ou um péssimo Natal. Dependendo vendas do segmento. Que estouram e vendas que não ocorrem. Quer dizer, é um negócio... Exato. É mal. É um mal. Da forma que foi implementado... em todos os cenários ou em todos os portes empresariais, pequeno, médio, grande empresa, eles precisam entender que precisa agora profissionalizar. Não dá aquela história do eu empresa, eu empresário, que é eu que compro, eu que faço o café, eu que sirvo, eu que vendo, eu que cobro.
vai ficar mais difícil de ser dessa forma. Então, minimamente vai precisar se estruturar, porque minimamente você vai ter que ter um controle de contas a pagar e a receber. Não dá para ficar com práticas amadoras de vender sem nota, passar no cartão, enfim, não dá para ficar. Misturar, pagar a conta pessoal na conta da empresa, não dá para ficar mais com esse tipo de prática. Né? É suicídio, É suicídio. Então, se já era difícil, gente, de novo a história do copo meio cheio, meio vazio. Se era difícil e era complicado, aproveita agora e dá uma olhada aqui. Agora descomplica e você vai ter uma visão melhor do teu próprio negócio. Isso é verdade. A gente tem um dado interessante de pesquisas assim que a gente faz interna entre nossa base, que é o seguinte: boa parte dos empresários não conversam com seus contadores. A não ser para relatar algum problema. Então, assim, digamos que numa escala de 10... Para pedir para resolver. Para resolver o problema, aquele pepino que ele criou. Exatamente. Mas dificilmente essa conversa ela é preventiva. E com a reforma, necessariamente, vai ter que ser preventivamente. Você vai precisar sentar antes para planejar antes. Outra coisa, aquela história de arranjar um contador no final do ano para fazer o balanço, esquece. Você tem que ter um contador. E é o seguinte, eu pago... Eu sou uma pessoa só, mas eu pago o meu contador. É melhor do que eu tentar fazer. E olha que eu tenho conhecimento de contabilidade, né? Eu já trabalhei em contabilidade meia vida. Então, mesmo assim, não vale a pena. Paga, porque é melhor pagar para ter. Exato. Perdão. A gente precisa entender que o papel da contabilidade sempre foi subsidiar o empresário na tomada de decisões. É o planejamento, é o controle da execução e a projeção futura. Esse é o papel da contabilidade. Historicamente, pela burocracia de reforma, de tudo mais, e de todo esse arcabouço que o governo faz de exigências e obrigações acessórias para ter um controle arrecadatório, o contador se distanciou disso. E o empresário e tanto a sociedade como um todo enxerga o contador como um despachante. É o cara que emite a guia do imposto. E não é. A contabilidade, na realidade, é essa contabilidade, que é uma contabilidade que você informa o empresário, ajuda o empresário na tomada de decisão. Esse é o papel real da contabilidade historicamente, desde o tempo dos controles na pedra lá do rebanho de ovelhas. Mesmo no tempo você controlava dos com pedras. guarda-livros aqui no Brasil, tudo isso, sempre foi. Exatamente. A gente é que se distanciou. Disso. É uma pena. A percepção de valor que a sociedade tem com o contador é de que ele paga o contador para atender ao governo. Mas a ideia ideal e central, que aí os empresários precisam repensar e começar a exigir mais do contador, é esse tipo de informação, balanço patrimonial, DRE, fluxo de caixa, isso que a contabilidade tem que estar preparando. Então, a gente precisa voltar para isso. Então, hoje, 80% do tempo de um escritório de contabilidade é para atender exigências do governo. Mandar declaração, escriturar, todo esse tipo de regra. O empresário praticamente não tem tempo. Então, a ideia agora com a reforma vai ser possível o contador se dedicar mais ao negócio, né, e menos ao governo. Agora, Diego, isso também cria uma responsabilidade adicional para o contador. Porque tem contador que se acostumou a dizer, se ele vier, tudo bem, se ele não vier, o problema é dele. Mas o contador é responsável pela escrita e o contador é responsável pelas informações que presta. Ou seja, na hora que você tem um crime tributário, e eu vou falar o nome certo, é esse mesmo, um crime tributário dentro da empresa, o primeiro e o maior responsável não é o dono, é o contador, né? Exato. É ele que assina. Exatamente. É ele que prepara. Responde solidariamente com o dono da empresa. Então, é muito importante, né, esse compromisso ético e a gente entender, e aí meus colegas de classe, os contadores, precisam se posicionar de forma, olha, aqueles que quiserem jogar com a regra do jogo, a gente vai se especializar em entregar o que tiver de melhor. Aquele que não quer, não faz sentido a gente atender um tipo de empresário desse, um tipo de pessoa com uma intenção dessa. Não adianta abanar carvão molhado, né? Não vai acender. Não tem jeito. É enxugar gelo aí. Não, nem enxugar gelo. Eu vou fechar esse bloco aqui e a gente volta para a gente conversar sobre algo que está sendo aí discutido dentro do Senado. É uma pauta de governo, é uma pauta populista, a gente sabe disso, mas que ela tem também alguns pontos que a gente precisa olhar. A gente está acostumado com
a 6x1, a escala 6x1, ou seja, trabalha 6 dias e folga o domingo normalmente, ou folga um outro dia, dependendo da escolha. E a gente está agora, o governo está querendo mudar essa pauta. Para quê? Para dar mais descanso ao empregado, isso e aquilo. Mas isso tem um impacto. A gente vai conversar a respeito disso aqui assim, porque, de novo, é aquela história. Nem tudo é tão bom que não possa ser melhorado e nem tudo é tão ruim que não possa ser ajustado. Exato. Vamos lá, vamos dar uma olhada nisso aqui. Eu estou indo para o intervalo, volto para o terceiro bloco. Eu estou conversando com o Dr. Diego Melo. Dr. Diego Melo, ele é advogado, é contador, não sei se ele prefere primeiro contador ou advogado, eu acho que ele é muito mais contador do que advogado, apenas porque trabalha muito mais dentro de empresas, mas... empreendedor também. É verdade, tem isso. Agora vem cá, se as pessoas quiserem ele procurar, qual é o telefone? Eu não sei se o seu conselho permite isso, mas eu acho que sim, né? Assim, a gente tem algumas restrições comerciais apelativas, mas assim, o que é o grande recado? A gente está à disposição, nós temos um escritório há 16 anos aqui em Porto Velho. Qual é o telefone de lá? É o 69-3212. Deixa eu pedir, repete aí, porque eu pedi ali que o Gui vai anotar aí. Por favor, Gui. 69-3212-1001. 3212-1001. Perfeito. Esse é o número do escritório. A gente vai estar à disposição com a equipe para atender da melhor conta comercial forma. Atende como se fosse... WhatsApp, tudo igual. Esse igual. aí mesmo. Esse é o canal de contato lá com o escritório. Perfeito. Eu estou indo para o intervalo e volto já. 6x1 é a pauta para a gente fechar o programa de hoje. Espero que você goste. Fica ligado, porque isso tem tudo a ver, principalmente para você que é empregado, para entender que, mas agora eu vou ficar mais folgado. Sim, vai ficar mais folgado, mas... nem tudo que reluz é ouro e nem tudo que balança cai. Vamos lá. Estamos de volta, eu estou no terceiro bloco do programa de hoje e estou recebendo o Dr. Diego Melo, advogado, contador, empresário, palestrante. Eu queria que você tem um evento agora, vai participar de um evento aqui no Privilégio Antiga Talismã 21. Talismã 21, né, tem que se acostumar com esse nome. E você vai participar com um palestrante num painel do Sistema S. Exato. Dia 15 e 16 ou é 15 ou 16? Como é que é? Dias 15 e 16, o evento são 2 dias. 15 e 16 de maio, agora já na próxima semana aí, é a festa da Semana S, que é o Conselho Nacional do Comércio, né? A FEComércio aqui, a Federação do Comércio do Estado de Rondônia. Já estiveram aqui fazendo esse convite. Que legal. Vamos reforçar. E a gente vai ter o privilégio aí de estar contribuindo com uma palestra tratando exatamente dos caminhos de Rondônia, né? Trabalho, tempo e produtividade. Cara, que legal. Falando sobre NR1, falando sobre a escala 6x1 e trazendo uma visão mais de negócio, uma visão mais empresarial e um olhar mais crítico. A ideia não é a gente capacitar as pessoas, mas trazer uma reflexão e um pensamento mais crítico. Você participa do painel em que data? No dia 15 ou no dia 16? No dia 15. No dia 15. Dia 15 que é para empresários. Para empresários. Eu queria lembrar para você, empresário, que é o seguinte, é muito importante que você faça logo sua inscrição. É gratuito. É limitado. É gratuito e outra coisa, tem premiação. Então, já que você gosta de prêmio, melhor do que jogar no Tigrinho. Pena que não tem para palestrante, mas enfim. Vai ser um sucesso, então convido aí a toda a população do estado, os empresários, os funcionários também do comércio, também tem programação voltada para os funcionários do comércio. É geral, né? Sábado geral. For all, exato. Para todos. Exatamente. É isso aí. Então se inscreve, entra aí nas redes sociais da FEComércio, que certamente vão estar lá todas as informações e o link para inscrição. Suas redes sociais já estão aqui também com a gente já vai colocar aí. Legal. Beleza. Instagram, Tá perfeito. Jóia. Beleza. Maravilha. Bom, 6x1. 6x1. 6 polêmico. 5x2, 12x36. Tem coisa, né? Exato. Esse tema ele tem uns 3P, né? Ele interfere na produtividade, ele é polêmico e é politiqueiro. Esse que é o ponto. O que é o grande problema do 6x1? Eu acho que desde a concepção do projeto já há uma sinalização do que significa esse projeto. Existe na concepção do projeto de lei, a relatora, né, a deputada federal, apresentou erros, inclusive, de cálculo com relação à carga horária. Então, existiam erros básicos. Então, ou seja,
A principal intenção era no tema e na visibilidade que esse tema daria. E não na questão social especificamente desse tema e do impacto econômico que isso pode gerar. Então, há uma narrativa de vender de que isso seria um melhor dos mundos. A panaceia para todos os males. Exato. A gente precisa entender, Léo, que assim, hoje, né, com a legislação da forma que está, já há mecanismos, certo? E aí os sindicatos patronais e laborais têm essa ferramenta e essa possibilidade de tratar escalas diferenciadas de trabalho, como já ocorre em alguns segmentos. Eu estou me lembrando, que você vai falando, eu fiquei me lembrando aqui que nós tivemos isso, inclusive com uma forma completamente diferente de laborar na pandemia. A gente passou a trabalhar em casa, que é o home office. Exato. Então, assim, é certo que em alguns setores econômicos isso precisa ser repensado, isso precisa ser rediscutido, com essa questão da NR1 e com esse olhar mais humanizado na relação de trabalho, com relação à saúde mental e física do colaborador. É possível que em alguns segmentos precisa realmente se discutir essa questão da escala 6x1, aumentar ela para uma escala diferenciada. O que a população não está sendo alertada é que já existe esse mecanismo. E a entidade que tem, as entidades que têm a legitimidade para negociar isso são os sindicatos. Então o sindicato laboral e o sindicato patronal, eles podem já, mesmo que tenha hoje, se pratica a escala 6x1, eles podem tratar uma escala diferenciada para o segmento. Essa escala de 6x1, ela não é uma amarra, né? Não. Ela é só uma forma. É uma forma. Que é um seguida, limite. É um limite. Isso. Todo mundo tem que ter uma folga por semana. Exato. É um limite. Olha, não tem como você exigir que o colaborador trabalhe a semana inteira. Claro. É uma folga. Então isso está garantido. É estupidez de tentar isso, né? Exato. Só que, assim, já tem segmentos que essa folga ela é mais estendida. Né? Você tem regime de plantonista, você tem um regime de escala 36 por 12, você tem uma série de mecanismos. Tem os professores, médicos, Exatamente. o pessoal que trabalha em plataforma de petróleo, cada um tem o seu... Cada um o pessoal, tem a sua particularidade. piloto de avião, todo mundo tem... Que já são regimes diferenciados. Nós aqui, que somos jornalistas, a gente tem também uma... A gente fica muito tempo em home office, já é normal, não é uma coisa que foi inventada agora, a gente fica lá em plantão, quer dizer, tudo é possível, né? É possível, tudo. Já é possível. Então trazer uma pauta dessa em ano de eleição, populista, com a falta de zelo que foi elaborado o projeto, sem o impacto econômico, sem o diálogo com os setores da economia. Quando eu falo setor, não estou falando só do empresariado, que é o setor produtivo, que é o setor que eu represento, que é um setor que eu tenho familiaridade. Não é isso. É discutir de fato qual o impacto real que isso pode ocasionar num pequeno negócio, na padaria ali da esquina, no supermercado de bairro, no mercadinho de bairro. Qual o impacto que isso vai gerar familiar. na agricultura familiar? Como é que eu vou mudar o horário de molhar a planta? Exatamente. Então, assim, essa ferramenta de negociação, ela já existe, não precisaria de um projeto para impor uma escala mais estendida de folga, por exemplo. Por quê? Porque o Brasil é muito grande, a realidade econômica é muito grande, os setores da economia do país são diversos, que têm inúmeras particularidades. E isso precisa ser tratado. Então, qual é o ente mais qualificado para fazer isso? É quem entende daquele segmento. Ou seja, quem balcão de negócio. Né? Bares e restaurantes têm um horário diferenciado, trabalham praticamente de domingo a domingo. Qual que é a escala mais adequada? E adequada não para uma das partes, para ambas as partes, porque isso é tratado com a entidade de representatividade de quem é o dono do restaurante, que é o patronal, e de quem trabalha no restaurante, que é o sindicato laboral. Então já existe essa ferramenta de controle. Trazer uma medida dessa em ano de eleição é uma medida extremamente inconsequente e populista. Sabe o que eu fico pensando, doutor? Quem trabalha na feira, por exemplo, quem trabalha em banca, e tem muita gente que trabalha e recebe comissão. Ele tem lá, normalmente as feiras aqui em Porto Velho, falar aqui de Porto Velho, são seis dias de feira, um dia de folga. Mas o pessoal precisa estar lá às 4 horas da manhã e trabalha até meio-dia, 1 hora da tarde, e trabalha por comissão.
tem um salário, um pequeno salário, normalmente um salário mínimo, e vende e tem comissão. Lojas pequenas, lojas de tecido mole, daquilo que a gente chama de... eu acho que é tecido mole mesmo, eu acho que é esse o nome, trabalham também por comissão, o pessoal vendendo roupa. Uai, exato. Como é que você vai mudar isso de uma hora para outra? Exatamente. O cara precisa da comissão, por exemplo, no dia do domingo, né? Que é o dia que tem mais gente. Né? Exato. Esses segmentos. Pensa o custo que isso vai alterar. Shopping. Você pensa como isso vai onerar as empresas, como isso vai onerar a precificação, porque não tem almoço grátis, ok? Então, se você vai precisar contratar mais gente agora, das duas, ou você vai mudar uma escala, ou você vai forçar uma informalidade, que é o que historicamente se faz, né? Quando a percepção de retorno da formalização ela não é grande, o que acontece? Aumenta a informalidade. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. A gente já tem exemplos do passado de que algumas medidas são medidas que não são adequadas para o momento que o país vive, não são adequadas para... Tem que ter um estudo aprofundado. E não há como num país como o Brasil, enorme desse jeito, com realidades sociais muito diferentes, rendas per capita que variam de estado para estado absurdamente. Às vezes até dentro de um próprio estado tem municípios com diferenças de renda per capita absurda, que a gente vai com uma medida populista dessa, leva lá, impor uma regra por goela abaixo e omitindo a informação de que já é possível negociar uma escala diferente. Basta acionar as entidades que já estão legitimadas. Olha, eu estava lembrando aqui que os caminhoneiros, eles trabalham X horas e tem X horas de descanso. Isso foi acertado entre o dono do caminhão, a empresa de transporte, e o caminhoneiro, com a presença do sindicato. Exato. Ontem eu estava conversando com um querido amigo aqui, que é dono de um restaurante que eu frequento, um dos bons restaurantes daqui, e ele me falando, olha, Léo, como é que a gente vai fazer? Porque eu tenho um horário diferenciado, eu tenho um produto que é perecível, tudo isso. E eu tenho um volume de pessoas que eu adequei para atender essa minha clientela, que é uma clientela que não tem, como o restaurante dele é de bom nível, de nível um pouco maior, ele não tem como trazer mais clientes ou diminuir, ele vai ter que contratar mais. Se mudar a carga, a escala de 6x1. E aí ele faz assim, e como é que eu vou fazer? Será que eu aguento o tranco, mas e o outro vai fechar? Exato. Porque vai ter muito restaurante aí que vai dizer assim, eu não posso mais, aqui eu cheguei. Ou então ele bota o filho para trabalhar, a irmã, a cunhada. Vai para informalidade. Vai para informalidade. E aí danoso. O que é tão ruim quanto. Prejudicial, exatamente. É muito prejudicial para a sociedade quando alguém decide ir para a informalidade, seja no trabalho ou seja o empresário, seja o trabalhador, seja o empresário. Todo mundo perde quando vai para a informalidade. Então, eu acho que uma medida dessa não poderia ser pautada num ano eleitoral, porque pensa comigo sistematicamente como um político que quer se perpetuar no poder ou quer ser reeleito lá. Você votaria, mesmo que você não concorde, você votaria contra, para em ano de campanha estarem apontando o dedo para você dizendo que você foi contra os trabalhadores? Doutor, eu vou contar uma pequena história aqui, eu sou bom de memória. James Buster Douglas era um lutador forte, peso pesado. Mike Tyson estava naquela época vencendo todo mundo, ele nunca tinha sido derrotado, nunca tinha beijado a lona. James Buster Douglas prometeu à mãe dele que ele iria vencer o Mike Tyson na próxima luta. A mãe dele morreu 3 meses antes. Ele foi para a luta com o Mike Tyson. Apanhou mais do que mala velha para largar poeira, ou mais do que tapete em dia de faxina. Mas no 10º round ele derrubou o Mike Tyson. Ele venceu a luta. Ele estava motivado. Então, essa questão da motivação, eu vi agora no Senado. Depois de ser humilhado, de estar de joelhos, o Senado deu uma lição àquele chicote. A mão que bate, que leva o chicote, é a mesma que vai tomar a palmada na hora. Então, a motivação, que no caso da política é a sobrevivência. Foi motivadora. Eu não sei se eu votaria ou não. A sua pergunta, para mim, me deixou aqui com a dúvida desse tamanho na cabeça. Pois é um dilema. Então, é uma irresponsabilidade
trazer um tema desse sem o estudo aprofundado do impacto econômico. O setor produtivo, pelo menos as lideranças que a gente conversa, não é que há uma unanimidade de que isso não deva ser discutido. Não. A gente precisa discutir. Precisa, né? A gente precisa. Grandes avanços sociais para o trabalhador foram construídos na base do diálogo. E esse não pode ser diferente. Não houve um estudo aprofundado, não houve um cálculo de impacto econômico e não houve também um mecanismo de fortalecimento das entidades que já têm legitimidade para debater isso, como os sindicatos. Uma medida dessa enfraquece o sindicato. Fortalecimento não significa necessariamente levar dinheiro para dentro do sindicato, né? Não. Eu vou deixar uma pergunta aqui para você, porque eu vou chamar a Rondoquímica aqui, mas eu vou deixar uma pergunta que eu sei que você já tem. Você acredita que essa proposta de se mudar a escala 6:1 para qualquer uma outra, havendo já todo esse contexto e em função desse momento que vive de novo o Congresso, se bem que esse caso aí, o Mota, que é o presidente da Câmara dos Deputados, ele tem um compromisso de votar o 6:1. Eu não sei se ele tem interesse em manter o 6:1, em mudar o 6:1, mas eu sei que ele já prometeu que vota. O que vai acontecer? Daqui a pouco ele responde aí. Fica por perto que eu primeiro falo de Rondoquímica e depois a gente continua com essa conversa aqui. Espero que você esteja gostando. Há 40 anos, a Rondoquímica vem construindo uma história sólida baseada em qualidade, confiança e compromisso com os seus clientes. É a primeira e a maior indústria de produtos químicos de Rondônia, levando soluções que fazem a diferença no dia a dia de empresas e consumidores, com preços competitivos para garantir que você encontre tudo o que você precisa. Com eficiência e segurança, a Rondoquímica tem atendimento tanto no atacado quanto no varejo, com a mesma dedicação e excelência, valorizando cada cliente e cada parceria construída ao longo do tempo. Venha fazer parte desta comemoração e garantir os seus produtos aqui na Avenida Amazonas, número 7708. Produto de limpeza tem nome, Rondoquímica. Passa ou não passa? Isso vai para discussão ou não vai? Isso muda alguma coisa ou isso coloca a gente num outro patamar, que vamos discutir mais isso aqui. Eu acho que tem muitas coisas assim. Quando o Congresso não discute, ele já está dando uma sinalização de que aquilo ali é um projeto que precisa, uma ideia que precisa ser mais discutida. Quer dizer, não é que ele deixe de fazer o seu papel. Ele está fazendo, ele está deixando amadurecer aquilo ali assim. Não sei se é assim que você vê. Não, na realidade, existe o rito, então eles estão correndo para cumprir com o rito, para isso não ser derrubado no tapetão, para que eles consigam colocar na pauta para votação. Boa parte das entidades, né, de classe ali já manifestaram de que pautar isso em ano eleitoral não é o adequado, porque ele traz apenas um debate raso e populista. E você falou entidade de classe, patronal ou laboral? Patronal. Só que o que as entidades laborais não atentaram é de que esse tipo de medida enfraquece o poder que o sindicato tem hoje. Um tiro no pé. Porque o sindicato já tem a prerrogativa de negociar um regime diferenciado para sua categoria. Mas sendo nós uma república sindicalista do Brasil, que é toda ela pelega, eu não gosto de usar o termo não, mas o termo é esse, você acha que isso tem chance, mesmo assim, de ser tocado para frente com essa visão caolha do sindicato? Olha, eu acredito que sim, eu acho que tem chance sim disso ser pautado. Vai ser muito ruim, muito danoso para a economia e para o país. Então, é importante que todas as categorias se mobilizem para que isso, não é que isso não seja discutido, mas que não seja pautado antes das eleições. Isso não pode ser pautado antes das eleições, porque você está praticamente colocando o Congresso contra a opinião pública. Então, aqueles políticos que estão lá para votação desse tema, mesmo que eles não concordem, eles ficarão constrangidos de votar contra o projeto. São 513, doutor. E essa pauta exige 285, salvo engano, né? É uma pauta grande, um compromisso grande, né? Exato. Um comprometimento grande
é muito difícil. Quer dizer... A grande questão, Léo, é que assim, não é que isso não possa ser discutido, é que não houve o aprofundamento do impacto disso nos negócios, nos segmentos. Como é que vai refletir uma escala dessa no segmento de bares e restaurantes que emprega absurdamente? Isso é o desafio. Eu queria lembrar para vocês aqui, antes de encerrar o programa, o seguinte. Nós temos, acho que quase 100 pedidos de impeachment que estão lá dentro do Senado. Isso diminui muito, porque o Alcolumbre agora cresceu. Ele é o dono da pauta, é ele que pode dizer se passa ou se não passa esses pedidos de impeachment para votação. Isso diminui muito a força que o governo tinha contra o Senado de joelhos. Quando o Senado está de joelhos e cresce agora, lá dentro da Câmara, que é a outra casa, há também esse sentimento de que também nós podemos crescer. Eu acredito que pode haver alguma coisa. A rebelião do Senado, ela vai contaminar também a Casa Legislativa, Câmara dos Deputados. Eu acredito que pode acontecer isso. E isso talvez impeça, isso cria uma barreira, isso cria a possibilidade de que essa discussão seja jogada para frente. A gente tem uma outra causa também, que é o governo, uma associação está discutindo uma ação contra a decisão do Senado de não indicar o Messias. Isso demora um pouco para você julgar a dosimetria da pena. E isso demorando, a dosimetria da pena ficando estagnada, você dificilmente vai avançar na pauta que a oposição quer, que é a anistia geral. Quer dizer, eu não sei se o molho está sendo mais importante do que o peixe, mas o prato está ficando esquisito pra caramba. Às vezes eu tenho a sensação de que a gente vive numa democracia eleitoreira apenas. Que depois de passar das eleições, o interesse do povo fica de segundo plano. Doutor, queria lhe agradecer muito. A sua vinda aqui é sempre assim, elucidativa, produtiva, você tem uma forma de falar de se comunicar com o povo. Você não pretende entrar na política, né? Não temos essa pretensão. Não existe agora por enquanto. Não. Por enquanto. No momento não. No momento não. Mas eu queria lhe agradecer bastante e dizer que eu acho que nós aproveitamos bastante aqui. Foram 45 minutos, 50 minutos de conversa em que a gente teve aqui rápido. assim. Passou rápido. E isso não é assunto para a gente terminar nesse programa. Eu acho que a gente vai ter ainda outras conversas aqui pela frente. Eu queria já deixar você aí convidado. Na hora que quiser aparecer, ou quando puder aparecer, se puder aparecer, porque você vive agora entre Rondônia e São Paulo. Estou nessa ponte aérea. Como é que tá a família? Tá levando junto ou é... Vez vai junto, vez eu vou sozinho, depende muito. Dessa próxima ida minha agora, a esposa já vai junto também, fica uns dias lá, fica 10 dias lá, 12 dias lá, 20 aqui, aí vai revezando. Mas é uma média de 10 dias que a gente fica por lá, buscando investidores, vendendo Rondônia aí para esse Brasilzão aí, na maior economia da América Latina, que é São Paulo. Beleza. Obrigado, doutor. Muito obrigado pelo convite, estou sempre à disposição, é sempre um prazer vir aqui, espero ter contribuído aí no debate, ter elucidado aí algumas dúvidas e fico sempre à disposição, é sempre um prazer vir falar para a população aqui de Rondônia, representando o setor produtivo, representando os meus colegas contadores, estou sempre às ordens. A gente está encerrando o programa de hoje, agradecendo, como sempre, o privilégio da sua audiência. Eu quero convidá-lo para um novo encontro. Eu estou preparando uma pauta, é sempre muito difícil. A gente prepara a pauta e nem sempre ela ocorre, mas é uma pauta médica. Eu quero trazer um oncologista, um cardiologista, um neurologista semana que vem. Essas coisas estão preocupando bastante. O câncer está aumentando, as pessoas estão morrendo de problemas cardíacos novos, gente muito nova tendo ataque cardíaco. E a gente tem um outro problema que a gente não sabe exatamente quais são as causas, mas os problemas neurológicos, principalmente depois da Covid, começaram a acontecer com muito mais frequência. Eu acho que são 3 pautas que a gente pode levar aqui a ter o seu conhecimento. Queria dizer também para vocês que a nossa 101.9, que é a nossa rádio SGC, ela está com um programa agora ao meio-dia, Resenha do Almoço. Apresentação de Alisângela Lima, minha querida amiga, e da Lilian, minha querida diretora de jornalismo aqui. Então, se eu posso, Lilian Leite, se eu posso indicar para você aqui um bom programa, é esse. Desejo a todos boa noite, bom sono e bons sonhos. Fiquem com Deus. Deus abençoe a cada um. Tchau, tchau.